O draft da NFL está nos livros e nós vamos acompanhar nesse conteúdo o que fez o Green Bay Packers. A análise pós-draft, a reação de todas as escolhas do Packers, qual foi a minha impressão sobre essas seleções e, é claro, uma projeção inicial dos novos jogadores pensando na estratégia de Green Bay em 2025. O draft mudou de perfil, deixou posições de necessidade ainda em aberto, mas teve um novo foco que pode ser o trunfo dos Packers nessa temporada. Como assim? Vamos descobrir e debater juntos aqui no teu diário de informações sobre o Green Bay Packers, o teu expresso de notícias da franquia de Green Bay. Esse é o Diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo, vocês estão no Cheeseheads Brasil, o maior portal sobre o Green Bay Packers no Brasil, conteúdo em português durante o ano inteiro. Lá no site cheeseheads.com.br, conteúdo em português atualizado. Também aqui no canal, toda semana a gente tem a nossa live, terça-feira, 21 horas, para conversar sobre os Packers e saber a opinião de vocês, ler os comentários ao vivo e debater sobre os Packers e sobre a NFL. Conteúdo aqui também em vídeo como esse, né, toda semana aqui no canal e nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @cheeseheadsbr, cheeseheadsbr, 24 horas por dia. Apoie o canal do Cheeseheads Brasil, se torne membro e participe de grupos exclusivos e promoções, sorteios de produtos do Green Bay Packers, se tornando membro do canal. E é claro, nosso muito obrigado. O meu agradecimento especial a vocês. Atingimos mais de 300 pessoas ao vivo simultaneamente, contabilizando as lives do dia 1 e do dia 2, quinta e sexta, aqui do canal. Muito especial fazer live com vocês do draft, acompanhando, reagindo às escolhas, comentando ao vivo todos os times. Bom demais, um abração pro Bez, um abração pro Ricardo, pro Felipe, a galera que, o Pecão Clubista também que esteve aqui. Que agora é central Papo Cheeseheads lá no Twitter, enfim, vamos seguir essa galera também. Agradecimento especial a todo mundo que se dedicou aí com carinho esses 2 dias. Muito obrigado, vocês são demais. E como é que vocês podem agradecer se vocês gostaram, se vocês gostariam de retribuir aqui o meu trabalho? É com like, deixando o like aí, deixando uma inscrição no canal e deixando o like, o teu comentário, é só isso que eu peço para vocês. Se vocês gostam aqui do trabalho de divulgação de notícias do Packers, deixa aqui o teu likezinho que é muito importante. Muito bem, draft da NFL. Os Packers, pela primeira vez desde 2002, escolhendo um wide receiver na primeira rodada, um anúncio para lá de emocionado do Mike Murphy na primeira seleção, na escolha número 23. Os Packers, que foram um dos 5 piores times do ano passado em drops. Não era surpresa, não seria surpresa se endereçassem essa posição. Matthew Golden, de Texas, sendo selecionado. Ele que foi protagonista da universidade no jogo aéreo do ano passado. É muito produtivo, um jogador muito veloz, um dos mais rápidos do Combine. Não é o jogador mais físico, mais robusto, mais forte, mas ele é muito rápido e muito polivalente. E o anúncio do Mike Murphy dando aquele alívio para toda a torcida de Green Bay. Lá em Green Bay, onde passaram mais de 600 mil pessoas no draft em Green Bay. E foi o último legado aqui do Mike Murphy, que conquistou o Super Bowl, tantas finais de conferência, tantos títulos de divisão e ainda nos deixa um dos maiores e melhores drafts da história da NFL em relação a toda a empatia que tem a cidade de Green Bay, a todo o aconchego que tem a cidade de Green Bay. Mais de 600 mil pessoas em Green Bay foi algo realmente lindo de se ver. E aqui a gente vai ver algumas situações, né? O Green Bay Packers endereçando posições de ataque, né? Os Packers selecionando pela primeira vez desde 2020 3 jogadores de ataque nas 3 primeiras seleções. Então os Packers endereçando skill positions, 2 wide receivers, jogador de linha ofensiva, as trincheiras,
Então, o Packers focando o ataque, mudou a abordagem. Mudou a abordagem no sentido de pavimentação de defesa, montagem de ataque com free agency e complemento de draft. Agora os Packers vão investir capital de draft no desenvolvimento de jogadores de ataque para focar nessa unidade. Né? É curioso isso. Não sei se eu concordo. É curioso. Ao mesmo tempo que fica aquela ideia de que, beleza, vamos investir no ataque. O Packers investiu tanto em defesa nos últimos anos. É como se o Packers estivesse realmente dando um ultimato para alguns jogadores. Né? Especialmente aqui, Kenny Clark, jogador de primeira rodada. Rashan Gary, jogador de primeira rodada. Lucas Van Ness, jogador de primeira rodada. Devontae White, jogador de primeira rodada. Quay Walker, primeira rodada. Então, assim, os Packers têm muitas escolhas de primeira rodada. Então, agora é meio que uma sinalização também para a sua defesa. Gente, chega. Chega de investimento aqui nessa defesa, tá? Vocês se virem para jogar futebol. E o Hafley, Jeff Hafley, que provou ser um coordenador muito competente no ano passado, no primeiro ano de trabalho, vai ter agora essa missão de fazer com que essa galera que já está aí jogue bola. Jogue bola. Ainda com a incerteza, ainda assim, que nós estamos enfrentando a incerteza com o Jair Alexander. Os Packers não endereçaram um corner nesse draft, que era algo bem cotado. Os Packers endereçando o corner aqui cedo no draft não aconteceu. O Jair Alexander aqui, um jogador que perdeu 16 dos últimos 37 jogos por 3 lesões diferentes e uma suspensão. Os Packers agora tem o Christian Nixon como corner número 1, o Nate Hobbs aqui como esse 2-3 e o corner Valentine. E é isso, Hafley. Muito investimento na defesa. Jair Alexander, outra escolha de primeira rodada. Outro contrato duríssimo de administrar. O maior cap hit dos Packers em 2025. Jair Alexander. Então, algumas abordagens bem interessantes aqui. E com o Jordan Love saudável também, ele é um cara que entra mais pressionado. 2 wide receivers, mais um jogador de linha ofensiva. Jordan Love precisa jogar muito futebol em 2025. Então, algumas considerações iniciais que eu quero saber se vocês concordam e algumas leituras feitas após o draft. Jordan Love foi um grande vencedor dessa seleção dos Packers 2025, recebendo 2 armas para o ataque. Uma arma com o Savion Williams polivalente, pode fazer como running back, pode ser aquele jogador gadget que vai fazer end around, jet sweeps, etc. Um grande vencedor do draft. Mas ele agora tem uma pressão grande de fazer esse ataque rodar. Grande mesmo. Além disso, os Packers selecionaram 12 jogadores de linha ofensiva, então dando a entender, Jordan Love, queremos te proteger, queremos rodar essa linha ofensiva para te proteger. Podemos questionar os jogadores, podemos questionar a estratégia, especialmente com a situação do Walker, Rashid Walker, com a situação do Jordan Morgan, enfim, que nós abordamos nas últimas semanas, mas foco no ataque, em proteger o Jordan Love, com um jogador de terceira rodada, né, no Belton. E 2 wide receivers aqui. Então, o Jordan Love, vencedor do draft, mas muito mais pressionado para 2025. Matt LaFleur, ganhando mais armas, outro grande vencedor desse draft. Jeff Hafley, a pressão existe ali, mas ele vai ter que trabalhar com o que tem. E agora, Lucas Van Ness e Rashan Gary vão ter que dar resposta. Quay Walker vai ter que dar resposta. Devontae Wyatt vai ter que dar resposta. Kenny Clark precisa dar uma nova resposta, apesar de ter o contrato renovado. Então, vários jogadores aqui da defesa agora estão mais pressionados. Chega de abastecer esse elenco. Vocês que sobraram do ano passado têm que jogar bola. Alguns primeiros recados aqui e diagnósticos, né, de que eu fiz dessa seleção. O que vocês acharam? Escreve aqui nos comentários. Mas com a primeira escolha do draft de 2025, o Packers então trazendo o wide receiver Matthew Golden de Texas, liderou o Texans com 987 jardas recebidas, 9 touchdowns, mais de 100 jardas no jogo do título da SEC e nas quartas de final do College Football. Ele foi o segundo jogador mais rápido do Combine, apenas atrás do Maxwell Harrison, outro corner cogitado nos Packers. Maxwell Harrison. Certo? Com 4.29 segundos nas 40 jardas. É um jogador muito veloz. Polivalente. Pode fazer tanto por fora quanto no slot. Chega automaticamente para ser o wide receiver número 1 dos Packers.
E aí a gente vai ter um Jayden Reed, que eu gosto muito do jogador. Sofreu demais com drops, mas eu ainda acredito nesse jogador. E o Matthew Golden, para chegar com esse cara com as mãos seguras, esse cara para receber as bolas difíceis. É um cara mais frio, mais centrado. Não é aquele wide receiver assim, né, extravagante, digamos assim, em relação a se achar mesmo e tudo mais. A personalidade dele é mais centrada na posição, eu acho que isso é importante. Ele não é o cara mais físico, mais alto, 1,83m por ali. Mas hoje na NFL a gente vê, né? Tyreek Hill, por exemplo, um dos grandes exemplos. Tyler Lockett no Seahawks foi por muito tempo. A gente viu aqui até do próprio Packers, por mais que o Jordan Nelson tenha sido um jogador um pouco maior e tal, mas não era aquele wide receiver mais físico do mundo. Então, a fisicalidade na posição de wide receiver em relação à altura e peso vai perdendo importância ao longo dos anos e Matthew Golden vai sendo esse novo perfil de wide receiver dos Packers. Eu achei uma ótima escolha. Eu gostei muito dessa escolha. Gostei muito mesmo. Talvez eu não tenha tido a empolgação como os outros colegas da live e tudo mais. Porque eu acho que é um bom jogador, muito bom jogador, agrega. Não acho que talvez seja o melhor jogador, assim e tudo. Mas é muito bom jogador. Muito bom jogador. É um cara que pode, de fato, resolver a posição dos Packers nos próximos 4 anos. E excelente escolha do Green Bay Packers. Adorei aqui a escolha do Matthew Golden. Tá? Um jogador completo. Ele não é o cara mais físico na marcação homem a homem, então ele realmente vai ter dificuldades no homem a homem. Ele não é um cara físico, tá? Ele não é aquele cara que vai destruir a marcação homem a homem na largada da linha de scrimmage. Eu acho, por exemplo, essa habilidade de queimar jogadores na saída da scrimmage. O Jayden Reed tem mais do que ele, por exemplo. Mas é um cara muito seguro, né? Muito rápido. E ele consegue ter essa fisicalidade no momento da recepção. Então eu gosto muito dessa seleção. De verdade, escolha número 23 aqui, Matthew Golden. Anthony Belton. Na segunda rodada, eu falei terceira antes, né? Na segunda rodada, Anthony Belton, escolha 54 geral de North Carolina State. Ele é muito experiente. Muito experiente. 32 jogos como titular de left tackle. Permitiu apenas 12 pressões no ano passado no NC State. 24 faltas cometidas nas últimas 3 temporadas. Tá? Jogou 99% dos snaps universitários como left tackle. Tá? Então é um cara que vai competir aqui pela posição de tackle, pela posição de guard. É um cara muito físico. É um cara sólido. Os Packers definitivamente tinham outras posições para endereçar ali. Definitivamente. Trouxeram Jordan Morgan no ano passado. Então aí não entendi essa seleção. É uma seleção que não fez sentido. Tá? O jogador é sólido? Sim. Tá? Mas é uma seleção que definitivamente não faz sentido. Os Packers tinham outras posições. A própria posição de cornerback ali. A própria posição de defensive lineman tinha outros jogadores à disposição ali. Eu digo defensive tackle. O Packers perdeu o seu melhor jogador de defesa contra o jogo corrido, e os Packers agora, nesse momento, não tem nenhum jogador com esse perfil. Os Packers não tem nenhum jogador com esse perfil. O Kenny Clark é um jogador que defende contra o jogo corrido. Ano passado teve a pior temporada da sua carreira. Os Packers poderiam ter focado num jogador mais especialista nessa situação aqui, nessa segunda rodada, e tinham ótimos jogadores ali. E escolheram um offensive tackle que pode jogar de guard, mas ele tem tamanho de tackle. De tackle. Né? E a gente vê aqui um Rashid Walker sendo um ótimo jogador e um Jordan Morgan, escolhido na primeira rodada do ano passado, que chegou aqui para ser left tackle. Então é uma seleção que não faz nenhum sentido. Tá? Não gostei dessa escolha, mas o jogador ele é sólido. Tu entende que ele vai agregar aqui na linha ofensiva dos Packers. O próprio Sean Ryan no passado jogou bem e tal. Mas é estranho, é muito estranho essa escolha, tá? Essa escolha pra mim dá um recado importante. Ó, Walker, não importa o que tu faça, basicamente porque nós não vamos renovar contigo no ano que vem, eu vou ter que forçar o Jordan Morgan aqui a jogar no teu lugar esse ano.
para que o Jordan Morgan se desenvolva de alguma forma e eu tenha um left tackle ou tenha um outro jogador da posição aqui já em mãos para investir. Porque o Belton aqui, ele provavelmente não sobraria para o Packers na terceira rodada, na escolha 87. Então, se os Packers, né, precisando de um tackle ali para profundidade de elenco, um tackle para desenvolvimento, o Belton é um cara interessante de apostar. Mas os Packers têm o Jordan Morgan. Ou afinal, os Packers não confiam na sua escolha de primeira rodada no ano passado? Isso significa realmente, então, que os Packers internamente sabem que o Jordan Morgan não vai dar certo como left tackle? Os Packers vão forçar o Jordan Morgan ali para tentar desenvolvê-lo à força, ou os Packers vão acreditar no campo e quem vence... Porque se o Morgan vencer a batalha contra o Walker no campo, meu Deus, nós teremos um excelente left tackle, porque o Rasheed Walker foi um tackle top 12 na NFL ano passado. Top 12. Top 15 pessimista. Entre as 32 franquias da NFL, ele foi um top 12, o Walker. Bom jogador, muito bom jogador. Então, se o Morgan vencer dele dentro de campo, meu Deus, o Packers achou um ótimo tackle. Agora, se o Packers vai forçar o Morgan ali só porque escolheu na primeira rodada, porque não vai renovar com o Walker no ano que vem, visando uma renovação com o Zach Tom, que ela é inquestionável, o Packers vai renovar com o Zach Tom. E aí? Fica essa questão, sabe? Nós vamos punir o Walker, o jogador, vamos punir o time, os Packers, para botar um jogador talvez inferior, e tivemos que escolher um outro para ficar ali de backup caso o Morgan seja de fato um fracasso, que a gente não confia. Então, muito estranha essa seleção pela estratégia de fundo dos Packers. Não gostei dessa escolha aqui, tá? Anthony Belton, mas ele é um jogador sólido. Ele é um jogador sólido. Se ele conseguir engrenar como guard aqui, eu acho que ele pode ser um muito bom guard. Ele tem tamanho de tackle, mas ele pode ser muito bom guard aqui. Acho que ele pode ser um jogador offensive guard aqui como de muito bom valor mesmo. Que vai se pagar a seleção. A questão não é... Eu não gosto da escolha, não é pelo jogador. Eu não gosto da escolha pela estratégia do Packers. Então, é diferente de dizer que eu não gosto da escolha do que dizer que eu não gosto do jogador. Nossa, eu não gosto deste jogador. Eu acho que ele é um jogador ruim. Não é isso que eu tô falando. Eu não gosto da escolha. Na terceira rodada, os Packers vão lá e surpreendem. Outro wide receiver. Savion Williams. De TCU, em 2024, 60 recepções, 51 carregadas. Ele é um jogador que corre muito com a bola, tá? O famoso gadget player. Mais de 2.000 jardas totais e 20 touchdowns em 199 toques na bola na sua carreira. Forçou 40 tackles perdidos na última temporada. Tem mãos enormes, é uma das maiores mãos da classe do draft, tá? É um jogador assim, tu olha pra ele, tu lembra do Patterson, né? O Cordarrelle Patterson. É maior até, o Ricardo pontuou muito bem isso, né? Ele é até mais alto que o Patterson. É um jogador polivalente, é um jogador muito interessante de se ter no elenco. Os Packers poderiam ter achado esse jogador mais tarde no draft. Ainda tinham outros muito bons jogadores de linha defensiva aqui. Jogadores defensores contra o jogo terrestre, tá? Cornerbacks aqui, o Noah Williams estava disponível aqui. Os Packers poderiam ter trazido, sei lá, o Jacob Parrish aqui. Os Packers poderiam ter trazido, enfim, outros nomes bons, interessantes de corner, sabe? Nessa posição. E trouxeram outro wide receiver. Mas eu acho interessante o foco, tá? Aqui a escolha, ela não tem tanto valor. Esse jogador não tem tanto valor para a terceira rodada. Então, a escolha do jogador aqui é ruim, tá? A escolha do jogador aqui não é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da ênfase por ser um skill position, sabe? Tipo assim, ó, aquilo que eu falei no início. Vamos focar em construir o ataque, em dar armas para o nosso ataque. Confiamos que o Savion Williams, ele é um jogador que eu preciso selecionar agora porque os meus DLs estarão mais para frente no draft. De novo, os Packers não endereçaram a posição de corner e eu acho isso muito perigoso. A escolha aqui, o valor não é boa. Mas eu gosto do fato de focar no ataque.
tá? Do fato dos Packers agora mudarem o foco. Vamos desenvolver jogadores para o ataque. E o Savon Williams vai ser aquele jogador que provavelmente vai pegar a maioria das carregadas de jet sweeps, vai conseguir fazer algumas jogadas como running back. Os Packers deverão ter bastante formações aqui com 5 wide receivers e o Xavier Williams deslocando para running back, ou ele começando como running back e indo para wide receiver, e quem sabe no futuro ele migrar aqui totalmente para running back. Mas, de novo, tá? Jogadores desse perfil, não com essa produção, né? Mas desse perfil, tu acha mais tarde do que na terceira rodada do NFL Draft. Então, de novo, outra posição para mim que não tem muito valor. Outra seleção que não tem esse valor que foi escolhido. Mas, diferentemente do Belton, eu gosto da ideia de ser outro skill position aqui pro ataque, tá? Ó, LaFleur, um cara canivete suíço. Agora dá um jeito de fazer esse ataque rodar. Na quarta rodada, os Packers aqui sim selecionaram o Barry Sorrell, de Texas, tá? 49 jogos, 40 como titular, um RAS de 9.31, muito físico, produziu 49 pressões, 11 tackles for loss e 6 sacks na última temporada. Terminou a carreira com 25.5 tackles for loss e 15 sacks. Liderou o Texans com 49 pressões na última temporada de 2024. Aqui sim, aqui os Packers podem ter encontrado o steal do seu draft, tá? No Barry Sorrell. Os Packers podem ter encontrado o steal do draft. Esse jogador era para ter saído antes. Ele talvez tenha caído porque ele não é o maior defensive end da história. Ele realmente não é muito grande. Fisicamente, eu digo, não é em questão à altura, é mais fisicamente, é volume muscular. Mas é um cara produtivo, útil, pressionando o quarterback. De novo, nós não temos o defensive lineman especialista contra o jogo corrido. Mas nós temos aqui um grande steal. E essa seleção ela é muito boa. Muito boa. Acho que os Packers vão gostar muito de ter esse jogador. O Hafley vai saber utilizá-lo em situações mais óbvias de passe. Eu acho que ele pode se desenvolver como uma grata surpresa aqui no draft do Green Bay Packers. Várias outras equipes estavam desejando, estavam querendo esse jogador durante o processo do draft, e os Packers conseguiram ele aqui na escolha 124. Eu acho esse talento de Texas realmente muito bom. Para mim, em termos de valor, em termos de oportunidade, foi a segunda melhor escolha do Packers no draft, apenas abaixo do Matthew Golden, tá? Apenas abaixo do Matthew Golden. Então, 11 tackles for loss, 6 sacks na última temporada. É um jogador que eu acho que vai agregar 49 pressões. É um cara que vai trazer uma perspectiva interessante aqui para a linha defensiva do Green Bay Packers. E depois, a gente acaba tendo uma sequência aqui de jogadores de defesa, né? Com o Colin Oliver, de Oklahoma State. Em 2023 foi produtivo, 49 pressões, 41 stops, 25 e 41 stops, como eu falei. Perdeu 10 jogos em 2024 com uma lesão no pé. Um jogador de depth chart, um defensive end que também pode jogar de off-ball linebacker. O Warren Brimstone, de Georgia, 36 pressões, 31 stops em 2 temporadas em Georgia. Jogou 59 jogos na carreira. É um jogador aqui sim que pode cuidar mais do jogo terrestre, defensive lineman de Georgia. 6ª rodada, não tem um grande valor, é um cara assim que, enfim, não jogou muito também, mas tá aqui na 6ª rodada como um jogador de opção. E os Packers escolheram finalmente o seu corner, o Micah Robinson, de Tulane, lá na 7ª rodada, outro corner de 7ª rodada. Um jogador muito rápido, ele é muito rápido definitivamente, mas é um cara
que tem 2 interceptações, 4 passes desviados e um fumble forçado nesse último ano, 52.4 o rating cedido dele. É um cara que não tem aí grandes perspectivas na NFL, mas vem para ser um depth chart. O Packers termina com o John Williams de Cincinnati, um outro left tackle, outro jogador left tackle, 27 jogos por Cincinnati, incluindo 24 jogos consecutivos nas últimas 2 temporadas. É um cara grande, também não comete muitas faltas, mas outro jogador de profundidade de draft. Por fim, acho que podemos dizer que essa classe do draft do Green Bay Packers tem alguns pontos específicos. Como eu falei para vocês durante o vídeo, eu não gostei de algumas escolhas, não gostei de alguns valores. Eu acho que os Packers têm aqui, nesse draft, algumas mudanças de abordagem, como eu falei para vocês, tá? Uma abordagem especialmente posicional, comentei ao longo do vídeo, mais posicional e de unidade, focado no ataque. Eu gosto disso. Eu gosto dos Packers dando mais ênfase no lado ofensivo da bola nesse ano. Mas ao mesmo tempo, e com isso, o Packers também traz jogadores de contribuição imediata. Né? Querendo ou não, Matthew Golden e o Xavier Williams são jogadores que nós imaginamos uma contribuição imediata, tá? Imediata. Até mesmo, tá? O próprio Barry Sirrell, né? Defensive end, pode ter uma contribuição imediata a nível de depth chart aqui para o pass rush, que o Packers tanto precisa também. Beleza? Vamos todos aqui, já entendemos que o Rashan Gary e o Lucas Van Ness eram nossos titulares absolutos, mas o Barry Sirrell também é um jogador de rotação, e na defesa a gente sabe que a rotação ela é muito mais importante, e é o cara que pode contribuir imediatamente, tá? Então o Packers trazendo aqui jogadores que podem contribuir de imediato. Outro ponto aqui de conclusão aqui da análise do draft do Green Bay Packers. A gente tem de novo a manutenção de tendência de jogadores polivalentes, né? Então o Xavier Williams pode ser aquele running back, aquele cara de jet sweeps, end around, eventualmente se desenvolver até como um retornador. Não é muito a característica dele, mas ele pode se desenvolver. O Matthew Golden é um cara que joga por dentro, por fora, combinando também com o Jayden Reed, etc. A gente tem aqui na própria 5ª rodada os Packers pegando o Colin Oliver, né? O Colin Oliver aqui na 5ª rodada. Um jogador que os Packers podem trazer como um híbrido entre defensive end e off-ball linebacker. O Warren Brinson, defensive lineman, o cara mais focado no jogo terrestre, mas também um cara de depth chart para jogar em special teams, quem sabe. Então os Packers também tendo um pouquinho desses... Eu tô tendo essas leituras, né, dos Packers, tendo alguns jogadores aqui dinâmicos, tem alguns jogadores aqui que são polivalentes, uma ênfase maior no ataque, a gente pode perceber, e também jogadores que podem contribuir imediatamente, pelo menos 2, né, com o Xavier Williams e com o Matthew Golden. Eu não gosto de alguns valores, tá, posicionais, eu realmente não gosto. E acho que isso joga o draft do Packers para baixo. O Packers poderia ter sido muito mais equilibrado nesse draft, né? Onde está o nosso cornerback número 1? O Packers ainda tem um buraco muito subestimado no miolo da sua linha defensiva, porque o Kenny Clark, como eu falei algumas vezes, fez a pior temporada da carreira. Onde está o defensive tackle contra o jogo terrestre? Um Alfred Collins, um Tyleik Williams estariam disponíveis ali numa 2ª rodada. Os Packers preferiram passar esses jogadores. Eu não gosto da distribuição do capital do draft desse ano do Green Bay Packers. Por isso eu digo que o draft do Packers aqui para mim é um B-, tá? É um B-, um B-. Mas existe a empolgação com o Matthew Golden, que é um jogador bom, é um bom jogador, um bom valor ali na 1ª rodada, na escolha 23, um cara que realmente tem habilidades importantes e, inclusive, como já ressaltei, outra conclusão é que o ataque não tem desculpas para essa temporada. Jeff Hafley vai trabalhar com o que tem, o ataque não tem desculpas, o ataque precisa ganhar jogos para o Green Bay Packers nesse ano. E para mim esse draft do Packers ele tem algumas inconsistências latentes. Eu vejo que o Packers poderia estar saindo com 1 ou 2 cornerbacks melhores
para poder jogar imediatamente. Eu acho que essa posição ficou muito, muito esquecida. Agora é bem verdade, Matheus. Tu não consegue pegar todos os jogadores do draft porque tu só tem 8 escolhas no caso do Green Bay Packers esse ano. Então é verdade, os Packers também não podiam pegar todos os jogadores do draft. Mas ao mesmo tempo eu acho que sim, é uma ponderação justa, na minha visão, dizer que os Packers não foram tão sábios, não foram tão inteligentes na distribuição do pouco capital de draft que tinha. Especialmente pela escolha do Anthony Belton. A escolha do Anthony Belton fez com que o draft do Packers saísse de um potencial A menos, sei lá, para um B menos C mais. Tá? Na minha visão, bem na boa. Um B menos C mais aqui. Mas eu acho que é isso. Tá? Eu tenho muito otimismo agora em cima do ataque. Eu acho que o ataque tem profundidade de linha ofensiva. O Belton é um jogador muito interessante para se contar. Não era o melhor jogador nem de linha ofensiva daquela posição, mas ele era bom jogador para o final de segunda rodada, terceira. Então os Packers decidiram escolher ele, um cara muito físico, enorme e tal. Ele é mais tackle, pode ser que joga de guard, mas tem tamanho de tackle, enfim, vamos ver. Mas toda essa estratégia de beleza, e agora? Jordan Morgan. Eu acho que ficou muito confuso essa situação da linha ofensiva, ainda mais os Packers tendo investido no Aaron Banks agora na free agency, muito confuso esse capital de draft investido na primeira rodada no passado de um guard, que não é guard, é tackle, mas ele não consegue jogar porque está lesionado, porque se lesionou ano passado, não conseguiu jogar. Quando jogou foi ok, nada demais. E aí o Walker, que é o titular da posição, está recebendo aquele recado que o time nem quer saber mais dele. É muito estranho essa situação de distribuição de capital de draft aqui dos Packers. Isso faz com que a nota caia um pouco. E por fim, só para botar para vocês aqui, dizer alguns perfis, alguns portais, né, que estão colocando para a gente que as notas, por exemplo, a NFL.com coloca um A- para o Green Bay Packers. Muito bom. Já, por exemplo, aqui a gente tem um Bleacher Report colocando um C+, tá, no Green Bay Packers. O PFF coloca um B, eu coloquei um B-, né? Por exemplo, o Pro Football Focus coloca um B. A CBS Sports coloca o Green Bay Packers aqui com um B também. E o Yahoo Sports colocando aqui um C+, no Green Bay Packers, e os principais acho que são esses aqui. A ESPN coloca os Packers com um B também, aqui nesse caso. Mas essa é a análise do draft que eu tenho, as minhas impressões, quem são os jogadores. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, um vídeo mais longo para a gente poder também destrinchar bastante. E ao longo de toda essa off-season vamos ainda falar muito sobre os calouros, vídeos específicos das escolhas e ainda destrinchando muito conteúdo também nas redes sociais, beleza? Tamo junto, obrigado pela parceria, um abraço a todos, até a próxima, fiquem com Deus e aqui vocês sabem, na boa e na ruim é sempre Go Pack Go!